As duas sessões realizadas na China estão entre os eventos políticos mais importantes do país. A partir do trabalho realizado no ano passado, é possível traçar metas e tarefas para este ano. Aqui do Brasil, nós repercutimos os resultados com integrantes da Coordenadoria de Estudos da Ásia, vinculada à Universidade Federal de Pernambuco. No ano passado, a China concluiu a construção de uma sociedade moderadamente próspera em todos os aspectos e venceu a batalha contra a pobreza. Como o senhor avalia os resultados e as medidas da China a esse respeito? A China, do meu ponto de vista, é um país completamente diferente do que a gente tem experiência na história, não é? Ela fez uma revolução e fez uma revolução camponesa, o que tem muita diferença. A China também retirou da pobreza extrema, mais de 600 milhões de habitantes. Numa conta muito simples, é como se fossem 3 ou 4 Brasis retirados da linha da pobreza em pouquíssimas décadas. Quais as experiências outras economias emergentes podem aprender? Primeiro de tudo, o papel do Estado como grande condutor e grande gerenciador desse processo. O que é que eu estou querendo dizer? Que na China não é que não exista forças de mercado. Existem, mas dentro dessa interação entre Estado de um lado e mercado do outro, há uma preponderância do setor estatal. Segundo o relatório de trabalho do governo apresentado pelo premier chinês na 5ª sessão da 13ª Assembleia Popular Nacional, no dia 5 de março, a China alcançou as principais metas e tarefas previstas em 2021 e conseguiu um bom começo do 14º Plano Quinquenal. O PIB do país registrou um crescimento de 8,1% diante das adversidades, injetando forte energia positiva na economia mundial. Professor, ao seu ver, qual é a chave para a China superar os efeitos da pandemia e manter um desenvolvimento estável? O ano passado, com esse crescimento de 8,1%, surpreendeu, já que a meta era em torno de 6%, ou seja, você teve, no pleno ainda ano pandêmico da qual nós estamos vivendo, a China superou as suas próprias expectativas. Então, mesmo que as duas sessões, né, e o planejamento chinês agora tenha trazido uma perspectiva de crescimento mais baixo para esse ano de 2022, ainda assim é um crescimento em torno de 5,5%. Ou seja, é um crescimento ainda muito alto, além de já ter uma capacidade instalada e em pleno desenvolvimento. É importantíssimo que a gente tenha em mente também que a China tem massa crítica pensando o tempo inteiro como que a inovação, aliada com a pesquisa, aliada com a educação, podem ser molas propulsoras do desenvolvimento nessa nova fase da economia internacional que vem se desenvolvendo desde meados dos anos 2000. De acordo com o relatório de trabalho do governo, a China continuará a estratégia de desenvolvimento impulsionada pela inovação. Qual o papel da inovação na promoção do desenvolvimento na China? Bom, a China ela iniciou o seu processo de industrialização de forma muito tardia, se comparada com as grandes potências tradicionais do sistema internacional. Então, no momento com 5G, internet das coisas, a inteligência artificial, entre outros elementos, a China está já ou em um mesmo patamar das potências tradicionais que normalmente costumavam dominar esses mercados, ou mesmo já se tornou pioneira nesse setor. De acordo com o relatório de trabalho do governo, a China continuará promovendo o progresso ecológico. A China estabeleceu em 2021 o primeiro lote de parques nacionais. O Brasil é também um grande país de biodiversidade. Que cooperação os dois países podem manter neste sentido? Falando agora um pouco baseado no próprio discurso do presidente Xi Jinping, da qual ele propôs fez um chamado para uma ação proativa, né, e ao mesmo tempo com passos prudentes no avanço sobre as emissões das emissões de carbono, assim como uma iniciativa de uma neutralidade, ou seja, descarbonizar a economia. Eles estão financiando indústrias verdes. Essas indústrias estão recebendo impulsos muito grandes e delas já saíram vários produtos que já estão no mercado.
Professor, quais são as áreas que o Brasil e a China devem expandir a colaboração nesse sentido? Acho que a mais imediata e talvez a mais óbvia seja na área de energias limpas, né? O Brasil é um dos principais players internacionais nesse setor e tem muita capacidade acumulada já aqui dentro. Diante da conjuntura internacional complicada e dos impactos da pandemia de Covid-19, a promoção de uma comunidade global de futuro compartilhado tem um significado muito importante. E na questão do multilateralismo, qual o papel da China nesse processo? A China tem sido um ator ativo, tanto nas negociações e nas tratativas no âmbito ONU, quanto em outros espaços multilaterais, inclusive espaços que a própria China tem iniciado. E isso faz com que a China ela se torne tanto mais aberta economicamente, mas ao mesmo tempo também com cooperações de outros termos. E agora, nas duas sessões, um dos pontos discutidos foi também exatamente continuar com esse processo de abertura. Então acho que já está muito claro que a rota de desenvolvimento empreendida pela China ao longo das últimas décadas não é uma rota de desenvolvimento solo, muito pelo contrário. Do Recife, Luiz Boaventura, numa coprodução entre o Diário de Pernambuco e a Rádio Internacional da China.